A história de Jonas é uma narrativa poderosa e cheia de profundos ensinamentos que podem ser aplicados à nossa vida espiritual e prática. Jonas viveu durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, que governou entre aproximadamente 793 a.C. e 753 a.C. Isso fica claro em 2 Reis 14, versículo 25, em que Jonas é mencionado como Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Nesse trecho, ele é descrito como um profeta que confirmou uma profecia sobre a expansão territorial de Israel durante o reinado de Jeroboão II. O capítulo 1 do livro de Jonas narra o chamado de Deus ao profeta Jonas e as consequências de sua desobediência. Deus ordena a Jonas que pregue arrependimento na cidade de Nínive, conhecida por sua grande maldade. No entanto, Jonas tenta fugir da missão, embarcando em um navio rumo a Tarsis, uma direção oposta. Deus envia uma tempestade que coloca em risco todos a bordo. Os marinheiros, apavorados, descobrem que Jonas é o culpado. Ele admite sua fuga e pede que seja jogado ao mar para que a tempestade cesse. Relutantes, os marinheiros o lançam ao mar, e o mar se acalma imediatamente. Isso leva os marinheiros a temerem e reverenciarem o Deus de Jonas. Jonas é então engolido por um grande peixe preparado por Deus, onde permanece por 3 dias e 3 noites. No capítulo 2, Jonas está dentro do ventre do grande peixe, onde permanece por 3 dias e 3 noites. Durante esse período, ele faz uma oração sincera a Deus, reconhecendo sua soberania e misericórdia. Jonas clama ao Senhor em aflição, lembrando-se de que, mesmo no mais profundo desespero, Deus ouve as orações. Ele reflete sobre sua situação, reconhecendo que Deus o salvou de se afogar no mar e o sustentou, mesmo em meio à sua desobediência. Ele louva a Deus por sua bondade e promete cumprir os votos que fez ao Senhor. No capítulo 3, Jonas recebe pela 2ª vez o chamado de Deus para ir a Nínive e pregar contra sua maldade. Só que dessa vez ele obedece. Então ele viaja até a grande cidade e proclama a mensagem de Deus. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem impacta profundamente os habitantes de Nínive. Do mais simples ao mais poderoso, todos se arrependem de seus pecados. O rei de Nínive, ao ouvir a profecia, desce do trono, veste-se de pano de saco e se senta sobre cinzas, um sinal de humilhação e arrependimento. Ele decreta um jejum para toda a cidade, incluindo os animais, e ordena que todos clamem a Deus e abandonem seus maus caminhos e sua violência. Deus, ao ver a sinceridade do arrependimento do povo de Nínive e que eles se afastaram de seus pecados, decide poupar a cidade da destruição que havia prometido. O capítulo 4 revela a reação de Jonas após Deus poupar Nínive. Apesar de ter cumprido o chamado de pregar a cidade, Jonas fica profundamente irritado e desapontado com a misericórdia divina. Ele admite a Deus que sabia que ele era compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor, e que essa seria a razão de poupar os ninivitas. Jonas, frustrado, pede para morrer, dizendo que seria melhor morrer do que viver e ver Nínive salva. Deus responde a Jonas com uma pergunta: é razoável essa tua raiva? Mas Jonas não responde e se afasta. Ele sai da cidade e monta um abrigo para observar o que acontecerá com Nínive, ainda esperando pela destruição. Deus, então, faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas e aliviar seu desconforto. Jonas se alegra muito por causa da planta, mas no dia seguinte, Deus envia um verme que destrói a planta, deixando Jonas novamente exposto ao calor intenso. Um vento quente do leste sopra, e Jonas, abalado e desconfortável, pede novamente para morrer. Deus usa essa situação para ensinar Jonas uma lição. Ele aponta que Jonas ficou tão preocupado com uma planta que não plantou nem cultivou, enquanto Deus, como Criador, tem compaixão por Nínive, uma grande cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado. Depois de conhecer e entender a história de Jonas, podemos aprender 6 lições importantes para a nossa vida espiritual. A lição número 1. Devemos confiar a nossa vida nas mãos de Deus e ter a certeza que Ele cuida, protege e não permite que nenhum mal caia na nossa vida sem a permissão dele.
podemos identificar duas situações impressionantes e idênticas na Bíblia. No capítulo 1, versículo 5 do livro de Jonas, podemos ver que enquanto Deus mantinha a tempestade, Jonas estava dormindo profundamente no porão do barco. Se lermos no capítulo 4 do livro de Marcos no Novo Testamento, veremos que Jesus também estava dormindo no porão do barco, enquanto seus apóstolos estavam com medo da tempestade. Em ambas as situações, tanto de Jonas quanto de Jesus, eles dormiam porque confiavam em Deus. Sempre que estivermos passando por um momento de dificuldade, nunca devemos desacreditar que o Criador nos abandonará. Devemos ter a mesma paz e tranquilidade que Jonas e Jesus tiveram em meio a situações desesperadoras. Não podemos esquecer que nenhuma situação é maior que o próprio Deus. 2. A obediência a Deus é essencial. O profeta Jonas desobedeceu ao chamado de Deus para ir a Nínive e pregar contra seus pecados. Ele tentou fugir, contudo, essa desobediência trouxe consequências imediatas e severas. Deus enviou uma violenta tempestade que ameaçava afundar o navio, colocando em risco a vida de todos a bordo. A desobediência de Jonas nos ensina que fugir do plano de Deus não apenas nos afeta, mas pode gerar turbulências na vida de outros. Por isso, a melhor solução é sempre fazer a vontade de Deus, mesmo que isso aparentemente custe muito caro para nós. Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele é o único ser que pode ver o futuro e nos guiar pelo melhor caminho em direção à felicidade plena. 3. Deus é misericordioso e paciente. Apesar da desobediência de Jonas e da maldade dos ninivitas, Deus mostrou sua misericórdia. Ele deu a Jonas uma segunda chance e estendeu sua compaixão ao povo de Nínive quando eles se arrependeram. Isso nos lembra que Deus é paciente e está sempre disposto a nos perdoar quando nos voltamos para Ele com um coração sincero. Não se incomode ou tenha medo de pedir perdão quantas vezes forem necessárias. Deus sempre estará pronto para perdoar e auxiliar a um recomeço. 4. Arrependimento genuíno traz transformação. Quando Jonas finalmente pregou em Nínive, o povo respondeu com arrependimento genuíno, desde o rei até os animais. Isso resultou em Deus poupando a cidade. A história mostra o poder do arrependimento verdadeiro e como ele pode trazer renovação e restauração para qualquer pessoa ou nação. Deus sempre estará disposto a ajudar aquele que deseja ser transformado internamente. A obra completa será feita através do Espírito Santo que habita dentro de cada ser humano. Desde que você sempre tenha em mente que vai errar e Deus sempre vai perdoar se for pedido com sinceridade, você não precisa ter medo ou vergonha. Deus deseja ter um relacionamento íntimo com o ser humano e tem o maior prazer de ajudá-lo a se tornar mais parecido com Cristo. 5. Deus se importa com todos. Uma das mensagens centrais do livro de Jonas é que Deus se importa com todas as pessoas, independentemente de sua nação, cultura ou história de pecado. Essa lição fica evidente em toda a narrativa, desde o chamado de Jonas até o final do livro. No início, Deus ordena que Jonas pregue para Nínive, uma cidade conhecida por sua extrema maldade e que era vista como inimiga de Israel. Para Jonas, a ideia de levar a mensagem de arrependimento a Nínive era absurda e inaceitável. Ele não queria que os ninivitas recebessem a oportunidade de se arrepender e experimentar a misericórdia de Deus. Sua resistência reflete uma visão limitada e exclusivista da graça divina. Contudo, Deus deixa claro que sua compaixão não se limita a um grupo específico. Quando Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas, se arrepende sinceramente, Deus revoga o julgamento que havia anunciado. Ele demonstra que sua preocupação não é apenas com Israel, mas com toda a humanidade. Esse ato de misericórdia sublinha o caráter de Deus como Criador e Pai de todos os povos, que deseja que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Além disso, a história também mostra que Deus se importa com os marinheiros pagãos que estavam no navio com Jonas. Embora eles inicialmente clamem aos seus próprios deuses, acabam reconhecendo o poder do Deus verdadeiro quando a tempestade se acalma. Eles passam a temer o Senhor e fazem sacrifícios, indicando que também foram alcançados pela experiência com o Deus de Israel. No capítulo 4, Deus usa a lição da planta para confrontar a atitude egoísta de Jonas. Enquanto Jonas se preocupa com seu próprio conforto, Deus destaca que sua preocupação é com a vida humana e até mesmo com os animais de Nínive. A frase final do livro é um poderoso lembrete de que Deus valoriza cada vida e não deseja que ninguém pereça. Essa lição é profundamente relevante para nós hoje. Ela nos desafia a enxergar o mundo com os olhos de Deus, abandonando preconceitos e reconhecendo que sua graça está disponível para todos.
Assim como Deus se importa com os ninivitas, Ele também se importa com aqueles que, aos nossos olhos, podem parecer inimigos ou indignos. Sua misericórdia não tem fronteiras, e Ele nos chama a compartilhar seu amor com todas as pessoas, sem exceção.